Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao episódio de número 11 do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou Vitória Amaral, estudante de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Victoria Alves, também estudante de jornalismo. E hoje continuaremos a nossa conversa com o professor e pesquisador Bira, aqui do Departamento de Física da UFMG. Iremos conversar sobre suas pesquisas, onde tem experiência em sistemas biológicos na área de microscopia de desfocalização, fagocitose, macrófagos e desenvolvimento embrionário. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui, o tempo é quando você quiser. Para quem não conhece, o Birajara Ageiro possui graduação, mestrado e doutorado em Física aqui pelo UFMG, pós-doutorado na Universidade de Indiana, Estados Unidos e Politécnico de Torino, Itália. Atualmente é professor associado da UFMG e tem experiência na área de Física de Sistemas Biológicos, atuando principalmente na microscopia de desfocalização, fagocitose, macrófagos e desenvolvimento embrionário. Para você que nos ouve, lá no Instagram a gente abriu uma caixinha para vocês deixarem alguma pergunta que vocês queriam falar pro Bira. E o Álvaro Louise perguntou: professor, você poderia falar mais sobre a sua área de pesquisa e quais aplicações existentes? Bom, Álvaro, é o que a gente vai fazer nesse episódio. Vamos continuar a nossa conversa hoje falando sobre as pesquisas do Bira, que é muito interessante. E para começar, professor, tem uma de suas pesquisas que envolve o estudo de embriões de galinhas e células troncos embrionárias aplicando as técnicas desenvolvidas lá durante a sua pós na Indiana. Explica pra gente como funciona essa pesquisa e os benefícios dela para a biomedicina. Legal, beleza. Então, assim, a grande pergunta dessa área seria: como é que de um óvulo fecundado, que é uma célula única, a gente forma um ser vivo complexo, cheio de coisas, cheio de órgãos? Onde é que está essa informação? Então, essa informação está muito no crescimento. Acho que no episódio passado eu falei de problemas fora do... longe do padrão. Nesses problemas fora do equilíbrio termodinâmico, a gente gera muito padrão, gera muitos padrões diferentes. A gente é um padrão formado, tá? E isso vem no próprio crescimento da célula, na duplicação da célula, no crescimento do embrião, ele vai se formando. Então, esse é um dos interesses. Para tentar responder, aí eu não vou responder nunca essa pergunta grande, mas é nisso que a gente quer chegar e aí eu vou tentar construir tijolinhos. Para tentar construir tijolinhos nisso aí, eu fui aprender a mexer com esse tipo de sistema na Universidade Indiana, com James Glaser. O pessoal tinha interesse, então eles têm interesse nessa pergunta do desenvolvimento, o que vai acontecer nesse tipo de coisa. Então eu aprendi a trabalhar com desenvolvimento embrionário a partir de embriões de galinha, porque é muito legal você estudar o embrião da galinha. Quando a galinha bota o óvulo é fecundado dentro da galinha, ele começa a reproduzir ali dentro, então você já tem, quando a galinha bota o ovo dentro do que vai se tornar o pintinho, você tem ali um disco embrionário que tem milímetro. Esse embrião está em cima da gema ali, naquela região da clara, e é quase um embrião planinho. É possível você extrair esse embrião e acompanhar, então, no microscópio o desenvolvimento embrionário desse disco ali e do que ele vai vivendo. Então, aprendi a usar essas técnicas. Lá eu estava interessado em propriedades mecânicas. Aqui, junto com a Ana Paula, a gente foi estudar como que era o crescimento dos vasos ao redor desse embrião. Então, acho que as mulheres, ou quase todo mundo sabe aí, que quando você vai ver se está grávida ou não, uma das primeiras coisas que fazem é escutar o batimento do coraçãozinho do bebê. Então, um dos primeiros órgãos que surgem nos embriões é o coração e os vasos, que vão surgindo basicamente tudo junto ao mesmo tempo, porque você precisa alimentar aquele embrião em formação. No embrião de galinha é isso também, então você tem ali os vasos e o coração que vão trazer alimentos para o embrião que vai desenvolver, e aí o interesse da gente era ver como que se dá o crescimento disso. Então, a gente fez vários estudos mostrando o crescimento, o surgimento dessas células aí ao mesmo tempo e tentando caracterizar, quantificar o que estava acontecendo nesse desenvolvimento embrionário ali. Então, essa é uma das coisas que tem um tempo que eu não faço. A Ana fez aí um trabalho, a gente ainda segue fazendo, segue em colaboração com o pessoal do Cefet, interessado em fazer estudos teóricos disso também, com o Albens. Essa é uma das linhas de pesquisa que eu sigo e que começou num pós-doc fora. A UFMG é uma universidade de pesquisa e para a gente estar fazendo pesquisa de ponta, a gente tem que estar sempre aprendendo.
E das coisas que a gente faz para aprender é fazer um pós-doc fora ou num grupo de pesquisa de ponta que está tentando aprender, que tem uma técnica diferente que a gente quer trazer para cá. Então é muito legal esse intercâmbio que acontece dos dois lados também, mas é só para comentar isso. A gente viu também que você usou microscopia de desfocalização, que é uma técnica de microscopia óptica para fazer imagens 3D de objetos transparentes, para tratar da osmolaridade das hemácias. Você poderia explicar para que servem essas imagens em 3D, de modo geral, assim, e como ela contribui para tratar dessas hemácias? Posso sim, então de novo eu vou voltar aqui. Eu acho que a microscopia, a gente chamou microscopia de desfocalização, é uma técnica que a gente desenvolveu durante meu doutorado. Então, é uma coisa que eu sigo trabalhando até hoje. Durante meu doutorado, acho que eu comentei um pouco no episódio passado que a gente queria construir pinças ópticas, eu queria fazer detecções de DNA. Só que aí aquele negócio estava meio empacado, não funcionava. Uma época o Oscar, que era meu orientador, perguntou, mas vai ou não vai? Eu falei, acho que não vai não, então vamos mudar. Vamos tentar estudar, tem um pessoal que quer fazer vacina para tuberculose, no René Rachou, que é a Fiocruz daqui, o pessoal quer estudar fagocitose em macrófagos. Então vamos estudar esse tipo de célula, vamos ver, com a pinça óptica, então eu posso pegar uma partícula ou um parasita, levar até o macrófago, levar até uma célula e ver a fagocitose acontecendo. Então a ideia era tentar estudar esse tipo de fenômeno. Quando a gente colocou uma célula, que é o macrófago, é o soldadinho do corpo, no microscópio, a gente notou que a gente estava vendo ele, a gente não sabia muito bem por que estava vendo, porque devia ser difícil ver esse macrófago, porque ele é um objeto de fase. O objeto de fase é um objeto que absorve pouca luz, é como se fosse uma lente, a lente do seu óculos. Você consegue ver a lente só se ela estiver suja, né? Porque se não tiver, você vai ver o que tem antes ou depois. A célula, quando você coloca no microscópio, ela é como se fosse uma lente, é muito difícil de ver. Você precisa de técnicas especiais. O que a gente descobriu é que se você desfocalizar um pouco, você vai ver ele melhor. E, mais do que isso, a gente conseguiu fazer um modelo teórico, explicar tudo o que acontecia e quantificar bem as mudanças nessa membrana da célula. Então, isso permitiu a gente medir flutuação de célula, medir, então, o estado de um macrófago desses, por exemplo. Também permitiu a gente fazer uma reconstrução 3D de algumas células. Então, por exemplo, se eu pego uma hemácia, que é a célula que transporta oxigênio e CO2 no nosso organismo, a hemácia é vermelha porque ela absorve em outras cores e no vermelho ela é basicamente transparente. Então você vê ela vermelha, você vê o sangue vermelho por causa disso. Se eu coloco uma luz vermelha, a célula vai ser transparente e eu consigo quantificar essa mudança que a luz gera no microscópio através da microscopia de desfocalização. Isso permitiu a gente fazer um 3D dessas células. Né? Então, acabou que a gente tem uma técnica super legal para observar células no microscópio óptico. A gente quer usar isso aí para diversos tipos de célula e caracterizar várias coisas com isso. E também tem outra linha de pesquisa que você desenvolveu, que é o método automático para obtenção da dinâmica de contratilidade de células do coração, utilizando a microscopia de desfocalização pelo Simpósio Brasileiro de Fisiologia Cardiovascular. Qual seria a experiência de desenvolver e a aplicação dessa pesquisa? Então tá, isso aí é um caso interessante, eu diria de sucesso que a gente tem. Aí, o que a gente queria ver é as células do coração. Então, no caso, é o Sérgio que consegue, é um aluno do ICB, que fez esse trabalho, junto com a Silvia Gotimozin no ICB, tá? E eu aqui do lado da física. Eles conseguem extrair as células, então a gente vê uma célula única de um cardiomiócito no microscópio. É legal que o coração da gente bate por causa de estímulos elétricos. Tá? Então, são flutuações elétricas aí que geram esse batimento. Então, a gente, com uma célula de um coração, a gente pode gerar estímulo e fazer essa célula bater. Você pode ter células que estão se desenvolvendo num cardiomiócito, que formam um conjunto de células, e aí você consegue fazer elas bater ou elas batem sozinhas. São células musculares que a gente consegue, então, estimulá-las no microscópio. O que a gente fez foi desenvolver uma técnica para tentar caracterizar esse movimento todo. Na literatura, o que o pessoal costuma fazer para tentar caracterizar o batimento é tentar detectar as bordas da célula e ver o que acontece. O que a gente desenvolveu é um jeito de, vendo a célula toda movendo, determinar como é que é esse movimento total de todas as partes da célula e quantificar isso. Aplicações possíveis são remédios para o coração, taquicardia, o que estimula ou o que inibe esse batimento. Então, a gente consegue quantificar isso. Então, a gente tem essa parte científica e depois a gente viu que era uma técnica muito legal e, na nossa opinião, mais poderosa do que os aparelhos que o pessoal usava. Como a gente tinha esse conhecimento, a gente tentou desenvolver um software para que todo mundo, um software
livre para que todo mundo pudesse, então, caracterizar esse batimento. E se tiver um filme da célula, você pode fazer a mesma análise que a gente faz e caracterizar. Então, a gente conseguiu fazer esse Contraction Wave, que a gente chama, que é o software, para fazer toda essa análise e, então, caracterizar esses batimentos. É legal que esse software está disponibilizado. Tem um tempo grande que eu não vejo quantos downloads, mas a gente teve download no mundo, centenas de downloads no mundo inteiro já desse software, caracterizando ele, né? Então, o pessoal segue usando isso. Tem essa outra técnica de desfocalização que eu consigo fazer tipo um 3D de objetos, né? O nosso próximo desafio, que é o que a gente está tentando fazer, é um 3D de uma célula dessa cardiomiócito, eu ver como que ela está batendo. Nas 3 dimensões dela aí, que a gente espera conseguir fazer aplicando essa técnica de desfocalização junto com isso. Então, tá vendo que vai juntando tudo, é tudo junto e misturado, e ali a gente vai vendo o desenvolvimento que a gente consegue fazer dessas coisas, né? Aí é legal de falar que, então, tem esse desenvolvimento teórico, mas eu fiz uma parte disso. Eu tenho alunos continuando a desenvolver a microscopia de desfocalização. Tem o José Caquito, o João Renato, os dois estão tentando fazer esse desenvolvimento melhor para eu poder ampliar meu conhecimento teórico, para eu poder aplicar isso aí nesses outros tipos de célula. Então tem um grande desafio teórico, onde não sou só eu que faço, então tem uma turma tentando desenvolver isso aí tudo. Você e sua equipe têm trabalhado na dinâmica e auto-organização de biomoléculas, estruturas supramoleculares e células. Como esse projeto contribui para os avanços na biologia e biomedicina? Tem várias coisas que a gente faz aí. Esse é um projeto que entra em muitas coisas. Esse projeto tem uma colaboração grande com o pessoal da UFRJ, com o grupo do professor Natan Viana e do Márcio Rocha em Viçosa, né? Os dois trabalham muito com essa parte de biomoléculas, utilizando a pinça óptica, essa ferramenta que a gente tem, que eu posso usar para alimentar o macrófago com fagocitose, esse tipo de coisa, ou a gente pode usar para medir força, igual o pessoal faz. Então, pode caracterizar novas moléculas que têm propriedades ópticas diferentes para levar fármaco, ou mesmo propriedades físicas ópticas interessantes que você pode estudar a termodinâmica em coisas muito pequenininhas. Esse é um grupo que junta essas coisas de célula, esses trabalhos de pinça óptica para ir desde molécula até uma escala celular. Então, a gente acaba estudando várias escalas, né? Vocês veem que eu falo uma escala de pinça óptica, que eu estou falando numa escala quase molecular, onde a gente pode estudar uma molécula de DNA, por exemplo. Depois eu vou para uma escala celular, onde aí eu estou estudando micrômetros, né? Que são centenas de vezes maiores aí, onde eu estudo uma célula complexa. E eu também gosto de estudar o outro extremo, que eu já tenho um ser vivo completo. Bom, é um embriãozinho, e aí eu estou numa escala de milímetros aí, né? Nesse começo do desenvolvimento. Então, para juntar isso, você precisa de várias técnicas, e aí essa colaboração entre grupos é essencial. E esse projeto vem daí. A gente está procurando entender como as coisas acontecem, não necessariamente a gente vai conseguir, mas a gente tem sempre uma procura por aplicações. Então, por exemplo, quando eu estudo células do sangue, uma ideia que a gente tem é ter um exame de sangue onde eu posso caracterizar anemias falciformes ou algumas propriedades interessantes de flutuação de membrana de hemácias. A gente tenta ir para um caminho desse. Não quer dizer que a gente vai ter sucesso, não, mas a gente sempre vai procurando coisas, né? De um outro lado, a gente tem uma interação grande com outro grupo, com a professora Lívia, onde ela consegue sintetizar. Bom, essa talvez é uma outra entrevista, talvez é melhor deixar para ela, que ela provavelmente vai vir aqui um dia. Então ela vai falar, mas aí a gente pode ter detecção de doenças através de nanorods, de carbono, para você tentar estudar presenças ou não de doenças ou de anticorpo que você tem no organismo, e você pode usar a interação disso com células também, que é uma coisa que a gente faz também no laboratório. E para a gente finalizar esse bloco sobre suas pesquisas, tem alguma que você gostaria de começar a trabalhar? Então, é bom que já encaixou aqui eu falando dessas coisas ali. Tem um trabalho legal, que eu acho que é promissor, que a gente está fazendo no laboratório. Eu acho que todos os trabalhos são legais. Mas aí, como eu falei dos nanobastões de carbono, tem umas evidências que o pessoal da Fiocruz viu vendo esses nanobastões, que parece que eles interagem bem com leishmanias que causam a leishmaniose. Então, são esses parasitas que causam leishmaniose. E aí, como a gente tem um estudo em macrófago que a gente consegue ver, por causa da microscopia de desfocalização, a flutuação de membranas, a gente tenta caracterizar como que é a infecção da leishmania nos macrófagos. Então, como que seria a flutuação de uma membrana normal, de uma flutuação de uma membrana com leishmania, e essa ideia desses nanobastões, com o que eles causam nesse tipo de sistema.
Então, nós estamos trabalhando com esse tipo de coisa, com o objetivo de ver o que acontece nas células e nas leishmanias quando a gente consegue esses nanobastões, e com o objetivo final, que seria, que vamos tentar alcançar, que é a gente consegue esquentar esses nanobastões com laser. Então, se as leishmanias absorvem esses nanobastões mais do que os sistemas, ou os macrófagos infectados têm mais isso aí, a gente consegue atacar essas células fazendo um equipamentozinho com laser e esse tipo de nanobastões que o pessoal sintetiza lá. Então, a Maria Luísa Pertence está fazendo um trabalho com essas coisas atualmente no laboratório. Agora, conversando mais sobre as dicas e curiosidades, eu queria saber quais dicas você daria para quem quer trilhar esse mesmo caminho seu, aluno aqui da UFMG, ou quem ainda vai ingressar na física. Quais dicas que você acha legal compartilhar? Bom, estudar. A primeira dica é estudar, né? Então, assim, eu não gosto muito de estudar, não. Nunca gostei. Mas não inventaram nada melhor para aprender do que estudar. E eu adoro aprender. Eu gosto de saber as coisas. Eu tenho uma curiosidade grande e aí eu acabo tendo que estudar muito. É um mal necessário. É isso. Então, assim, e aí aprender é bom demais, né? Então, o resultado disso é que é fantástico. Eu acho que o curso de física especial dá uma base. A gente que é físico acha que sabe de tudo, porque a gente quer entender tudo, né? Então, a gente tem uma base ampla. Eu acho que a linguagem da natureza é a matemática, então a gente corre atrás da matemática e tenta aplicar a matemática nos fenômenos da natureza. Então, acho que um curso de física dá uma base muito boa para isso. Quem quer trilhar ou essa caminho, ou qualquer caminho, eu acho, é o estudar, é fazer um bom curso, aprendendo bem as matérias e sempre indo atrás das coisas que você gosta. Eu falei para vocês que eu sou levado, mas eu sempre fiz as coisas que eu gostei ali, ó, que eu tinha interesse, porque isso aí te motiva, né, a querer sempre fazer mais. Faça um bom curso, aprenda tudo que você puder, especialmente nessa hora de formação. Aproveite o tempo, porque depois a gente sente uma falta danada e não tem tempo de aprender as coisas que a gente queria ter aprendido, ou que a gente ainda quer, né? A gente está sempre em evolução, quer sempre estar aprendendo mais. Pelo menos eu quero. Eu acho que é isso. Correr atrás, sempre estudar bastante. Agora a gente vai fazer aqui um bate-bola. Vou fazer uma pergunta e você responde. Seu livro preferido? Duna. Assistiu os filmes? Acho que todos os filmes. Tipo os primeiros, o do David Lynch, aquele do Sting. Não sei, que aquele eu não gosto, não. O novo, você viu? Eu vi, aliás, acabei de ver, acho que eu vi foi ontem, a parte 2, né? Assim, eu achei que ficou muito legal, mas eu achei que perdeu muito do livro, né? Porque tem uma escolha de personagens que tem que aparecer ali, que ele faz, que eu acho que perde uma coisa. Mas eu achei que ficou mais, às vezes até realista. O livro, às vezes, é mais místico, sei lá, não sei. Mas você foi um bate-bola, você me pegou assim de surpresa, foi o que eu falei. Eu acho que talvez porque eu vi o filme recentemente. Mas tá mas assim, eu não diria que é um só, não. Eu gosto muito de ficção, né? Mas escolher um livro só é muito difícil, não tem como. Exatamente. Então, aí você falou, aí talvez eu fui influenciado de ter, porque eu assisti o filme muito ontem. E uma música? Uma música? Eu vou escolher um grupo, Mutantes, pode? Pode. Então tá. Um filme. Ela, menina. Não vale Duna, tô brincando. Um filme. Interestelar. 2001, Odisseia no Espaço. Eu ia falar, eu pensei em 2001, ia ser muito... Previsível. Previsível, mas Mas 2001. Não tem como. Então, deixa eu fazer uma brincadeira. De Volta para o Futuro, pronto. Que é engraçado, Seu time preferido? Galo. Muito bem. Gente, olha, Galo doido. Mas é claro, né? Tá de 2-1 até agora. Tá de 2. Então vocês vão ver um monte de atleticano aqui. O que você faz Não, nas horas dividido vagas? no departamento de física. Como em todo lugar, né? Como em Belo Horizonte. Não, é mais atleticano. Não, depende. Mas O que você gosta de fazer nas horas vagas? Um monte de coisa. Eu gosto de correr. Antes eu escalava, gostava de escalar. Agora eu tenho corrido como esporte. Eu gosto de fazer cerveja. Gente, cerveja? Cerveja, faço boas cervejas. Acho que eu já fiz todos os estilos. Meu Deus. Todos não dá, mas eu fiz o espectro grande dos estilos de cerveja. Gosto muito. Gosto de beber também, cerveja e vinho. Vai junto. Eu diria que no momento esses são os principais. E tem algo que você ainda não conquistou e que quer conquistar? Assim, eu não tenho algum objetivo. Eu quero ser feliz. Ok. E eu sou feliz. Mas, então, assim, quero continuar assim, desenvolvendo as coisas que eu desenvolvo. Isso faz parte, né? Ter uma vida boa profissional, pessoal.
e tudo junto. Então eu diria que não, mas eu quero ser feliz. E por último, alguma curiosidade sobre seu nome. Você podia falar um pouquinho da origem do seu nome, Ubirajara? Posso, claro. Então tá, meus pais que escolheram, né? Esse é um nome de origem indígena, né? Então tem muitos Biras, né? Quando me chamam de Ubirajara, eu acho que é minha mãe que vai me dar uma surra, né? Porque eu fiz alguma coisa errada, com certeza. Então eu prefiro o Bira por causa disso. Mas assim, o Ubirajara tem um livro de José de Alencar, que é razoavelmente famoso. Uma história legal é que a nossa capitã do torneio de física chama Maressa, que também não é um nome muito comum. E no IBGE eles jogam as estatísticas dos nomes. Um dos problemas do torneio de física é sobre distribuição, e a distribuição comum que você consegue aleatória é uma distribuição normal, que é uma distribuição gaussiana, que o pessoal chama de um Galton board e tal. E aí ela estava pesquisando o nome dela, e aí o meu nome foi junto, e aí ela falou, Ubirajara. Aí foi muito curioso, porque ela encontrou uma distribuição para o meu nome, larga, de 20 anos assim, mas centrada na década de 70, que é quando eu nasci, então tinha muito Ubirajara lá. Eu conheço alguns Ubiracis, Ubiratãs, que tem mais ou menos a mesma origem, e bom, não sei, é isso. Essa é a origem. O nome é meio Ubirajara, Agero, que é em espanhol, e Batista, que é bem brasileiro, né? Bem tem misturado. Batista também. Aí, Bira, muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Acho que foi esclarecedor as suas pesquisas, que são muito interessantes, muito legais, que você tem desenvolvido. E tem alguma coisa que você queria acrescentar? Acho que não. Acho que foi muito legal. De novo, eu só agradeço. Acho que é muito divertido, muito legal poder falar para vocês e para o público amplo, que eu acho que vai estar vendo isso aí, sobre o que a gente está fazendo na universidade, que é muito importante essa divulgação. Então é isso, só agradecer vocês. Muito obrigado. Agora, queria agradecer a você, que esteve conosco escutando o podcast. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos, familiares e entusiastas da física. Estamos no Instagram também. Lá você pode saber de antemão quais serão os próximos convidados e ter a oportunidade de fazer perguntas. É claro, além de outros conteúdos incríveis sobre a física. Então segue a gente lá, @EurekaPodcastUFMG. Nos vemos no próximo episódio. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro assinado por Vitória Amaral e Victoria Alves. Edição de Victoria Alves. Trabalhos técnicos, Alec Andrade.